Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para ler Atos capítulo 2 e que você seja muito edificado pela palavra de Deus e seja transformado pela palavra de Deus. Vamos para a leitura de hoje, vai ser uma bênção e que você possa ser muito abençoado pela leitura de hoje, tá bom? A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, esse dia de Pentecostes, né, a gente sabe que era uma festa judaica, né? Que está lá em Levítico 23, 15 ao 21 e Deuteronômio 16, 9 ao 11. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quando a gente lê isso aqui, né, nós temos duas interpretações sobre isso aqui, mas eu acredito nas duas, tá? Eu acredito que o Espírito Santo, quando veio em Atos dos Apóstolos, ele veio tanto em línguas de fogo, tipo orar em línguas mesmo, né? E, enfim, e cada um entendia línguas, tipo, língua dos anjos. Mas eu também acredito na interpretação, eu não descarto a interpretação de quem fala que isso aqui é línguas, tipo assim, dialetos de outros idiomas, mas que cada um entendia no seu idioma. Eu não descarto, tá? Então, é isso que eu entendo aqui. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha só. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Né, a gente entende uma visão mais pentecostal, muitos vão dizer que realmente é oração em línguas, e uma visão talvez mais tradicional, vamos dizer que essa oração aqui, essa linguagem aqui, na verdade era idiomas, e esses idiomas, cada um entendia na sua própria língua. Eu sou pentecostal, meu amigo, eu creio nos dons de línguas, eu creio que o Espírito Santo de Deus dá dons e dá o dom de línguas para revestir as pessoas do Espírito Santo. Mas eu não descarto que aqui em Atos dos Apóstolos esteja mais focado na questão de dialetos humanos que cada um entendia no seu idioma, né? Então eu não descarto isso. E a gente vê pelo texto que é isso aí mesmo. Eles falavam um idioma e o outro entendia cada um ia entendendo no seu idioma. Então, eu conversei com um amigo meu que é teólogo e a gente chega à conclusão que tem 3 tipos de línguas, né, na Bíblia. Mas assim, o que eu entendo como línguas, dom de línguas, né, nós temos interpretação de línguas, e aí eu posso classificar em interpretação de línguas, ou seja, o cara está falando em línguas na igreja e você traduz, o Espírito Santo te dá a capacidade de traduzir aquilo. E interpretação de línguas também no sentido também de o cara tá falando um outro dialeto e tu consegue entender no teu dialeto. Eu entendo que aí é o que aconteceu aqui. Dom de línguas, né? Normal. O dom de línguas de você conseguir falar outra língua, no caso, a pessoa entender em outra língua, né? E também a questão de variedade de línguas, que eu entendo que também pode ser tanto a questão de a pessoa conseguir falar inglês, francês, espanhol, como também a pessoa conseguir orar em várias línguas diferentes no espírito, né? Então eu não descarto que o que aconteceu eram línguas estranhas realmente, né? O que nós entendemos no pentecostalismo, mas eu também não descarto a ideia de que eram idiomas, né? E cada um entendia no seu idioma e como eu posso explicar isso? Era um idioma, a pessoa tinha, mas aí as pessoas entendiam no seu idioma e aí no caso esse idioma não era línguas de como os pentecostais entendem. Então eu não descarto nenhuma das duas interpretações, tá? Mas eu particularmente tenho uma visão mais pentecostal e acredito que eles oravam em línguas e na hora que as pessoas ouviam, cada uma entendia no seu idioma. É isso que eu entendo quando a gente
ler isso aqui, tá? Então, eu sou continuista, eu creio na continuidade dos dons, eu creio que os dons do Espírito de orar em línguas, eles continuam, eles não cessaram, eles não são só para os apóstolos, e eles são uma maneira de você se revestir do Espírito Santo. Então, é uma maneira de o Espírito Santo te revestir. Quando você aceita Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Mas quando você ora em outras línguas, você tem esse revestir do Espírito Santo. É isso que eu entendo aqui em Atos capítulo 2, tá bom? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, eles falavam em línguas e cada um entendia na sua própria língua materna. Amém? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como está lá em Joel 2, versículo 28 ao 32. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Crucificando, está lá em Mateus 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 33, João, capítulo 19, versículo 18. E também está lá em Mateus 28, 5, Marcos 16, 6 e Lucas 24, 5. Olha só, porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Está lá em Salmos 16, 8 ao 11. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, Salmo 89, 3, 4, 132, 11, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Como está lá em
Salmos 110, 1. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então até aqui a gente vê que o que é necessário para viver uma vida santa e piedosa diante de Deus? Se arrepender dos nossos pecados. E Jesus cumpriu as promessas. Era sobre ele que a Bíblia estava falando. E ele cumpriu, ele é o descendente de Davi, ele é o rei de Israel, que um dia vai se sentar em Israel para governar. Mas até lá, ele nos deu o Espírito Santo. Para quê? Para que nós pregássemos o Evangelho e as pessoas com isso são salvas. Amém? E a gente vê naquele dia que foi acrescentado quase 3.000 pessoas, né? Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, como está lá em Atos 4, 32 e 35. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso também está lá em Mateus 19, 21, Marcos 10, 21, Lucas 12, 33 e 18, 22. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente vê que o Senhor acrescentava quem era salvo naquela época e acrescenta até o dia de hoje. Agora, tem que ter uma posição da igreja, que é o quê? O evangelismo. A igreja precisa evangelizar. O Senhor acrescenta, mas nós precisamos ser testemunhas. A Bíblia diz para a gente fazer discípulos de todas as nações. Amém? E a gente vê aqui uma questão muito interessante, que é a questão de que eles vendiam as propriedades e bens. Não é que agora a gente vai sair vendendo tudo que a gente tem, não é isso. Mas seja generoso com a sua comunidade local. Contribua com a sua comunidade local. Amém? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas aqui a gente vê que eles vendiam tudo, né? E os apóstolos recebiam e distribuíam, né, as questões aqui. Mas veja, tudo tem que ser feito de forma voluntária. Claro que você não vai pegar hoje e sair vendendo tudo que você tem para servir Jesus. Você não precisa fazer isso. Mas se o seu coração mandar, faça o que está no teu coração. A questão é que nesse contexto eles faziam isso, de vender tudo que tinham, porque eles pensavam que Jesus já ia voltar amanhã. Então eles faziam as coisas para que o evangelho fosse pregado, mas a gente sabe que tinha muitas etnias e muitas nações para se pregar o evangelho que ainda não tinham sido alcançadas aqui. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a palavra da verdade, Pai. Obrigado porque nós somos salvos por meio de Cristo Jesus e somos edificados por Tua palavra, Senhor. Dá-nos a alegria da salvação e que a gente possa viver momentos abençoados com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no teu coração. Até amanhã. E amanhã vamos ler Atos capítulo 3. Valeu, valeu. Fui!